Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Vinícius Rosa, estamos aqui na Legacy Group Foundation e hoje eu estou aqui com a Laís Leão, ela junto comigo aqui vai entrevistar um convidado fantástico. Pode falar um pouquinho aí, Laís. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com o Vinícius, com o nosso convidado, que de fato é um convidado muito de peso, relevante, tem muito a contribuir com a nossa história de imigrante, nos inspirar, nos incentivar e nos esclarecer muitas informações. Informações estas que qualquer imigrante que deseja adentrar a carreira a qual será mencionada, vai se sentir muito confortável em buscar ajuda e um apoio, não somente emocional, mas um apoio profissional com o nosso amigo a ser entrevistado. Hoje a entrevista é com nada mais nada menos que o Sargento Nascimento do US Army. Falei certo, Sargento? Falou certo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Muito bem-vindo à nossa fundação. Fala um pouquinho, fala quem você é, fala aí para o nosso público. O meu trabalho, desde que eu virei recrutador, é simplesmente fazer isso. É falar para todo mundo que vai no meu escritório, que a gente conversa, que conversa em escolas, quem eu sou e o que o Exército quer que a gente faça como recrutadores de serviço militar é contar a nossa história. Eles nos fazem fazer um livro inteiro sobre isso, contar a nossa Army Story. Então, eu entrei no Exército eu tinha 31 anos quando entrei no serviço militar. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde os 20 anos, 22 anos para ser exato. Na minha época não tinha nada desse suporte todo que existe hoje. Eu só pude entrar no serviço militar com 30 anos. E o motivo que eu estou nele há 17 anos já foi por isso, porque a vida era muito boa, simplesmente não tinha por que sair. O Exército me deu tudo que eu sempre quis e mais um pouco. Hoje em dia eu continuo no Exército para devolver para o país tudo que eles me deram. Uau! E por isso eu não vou mais sair. E pretendo ficar aqui até me aposentar ou até o dia que meu joelho dizer é a hora de parar. Que legal, que história. É só o começo, né, conversando com você aqui, eu queria ir lá atrás, lá no comecinho. Quem que é o Nascimento antes de ser o sargento, antes de chegar aqui nos Estados Unidos? Conta um pouquinho da sua história no Brasil, né, de o que você fazia lá. No Brasil, com 17 anos eu fiz como todo homem faz no Brasil. Vai para a junta militar. E com 17 anos eu fui escolhido para servir o Exército do Brasil, apesar de muito protesto, fui forçado aí. Só que o que eu aprendi naquela época foi como que o serviço militar consegue crescer, construir e melhorar o caráter de uma pessoa. E foi dali que eu me apaixonei por isso. Desde criança, desde que eu tinha meus 10, 11 anos, eu brincava com comandos em ação, sempre foi minha paixão isso. Eu acho que eu já estava vendido para o serviço militar desde criança. Eu acho que eu só queria ser isso desde que eu me conheço por gente. O serviço militar no Brasil só serviu para aumentar esse meu desejo para mim, para acender essa chama dentro de mim. E desde então, só o que eu quis fazer era isso. Logo depois que eu saí do serviço militar no Brasil, meus 20 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. E foi bem na época que as Torres Gêmeas caíram. Foi bem na época dos ataques de 7 de setembro. Aí sim que eu quis entrar. Aí sim que agora o país está em guerra. É hora de fazer o que eu sempre quis fazer. Só que eu tive que esperar o meu tempo, a hora certa de poder entrar. E eventualmente, depois de 7 anos aqui no país, eu consegui entrar no serviço militar. E aí como é que foi o processo de entrada? Foi normal, como todos? Você conheceu a informação hoje, por exemplo? Esse podcast aqui ele vai levar muita informação para as pessoas, né? Nós teremos um encontro aqui na nossa fundação. Já antecipo, fica até o final, assista até o final. Nós temos uma surpresa para você. O sargento assiste até o final. Na sua época, tinha muita informação? Você teve que buscar? Como é que era? Na minha época não tinha, como tem hoje não existe. Na minha época não existia mídia social, na minha época basicamente não tinha nem iPhone ainda. A gente pegava o máximo que a gente podia ouvindo histórias dos outros, só que naquela época o serviço militar estava muito em evidência por causa da guerra, do começo da guerra, nos primeiros anos, então todo mundo sabia de serviço militar. Só que ninguém sabia diferenciar exército de marinha, de força aérea, nem nada. Ainda é assim, todo mundo aqui vê exército como um todo, ninguém sabe a diferença dos serviços.
Eu tive que procurar uma estação recrutadora, fazer a minha pesquisa na internet para descobrir aonde está a diferença, aonde eu poder fazer exatamente o que eu quis. Fiz a minha pesquisa do jeito que demorou tempo para achar toda a informação que eu queria. Quando eu achei, um dia tive coragem, fui bater na porta do escritório, falar com o recrutador, e o resto da história. Já se passaram 17 anos e aqui estou eu hoje falando para as pessoas a mesma história que o recrutador me contou, que é uma pessoa que você não esquece, não. Você é o recrutador, é a única pessoa que você não esquece quando você entra no serviço militar. Muito bom. Pegando esse gancho, sargento, ao qual você disse que desde criança já tinha um despertar, uma vocação, acredito, né? Nós temos as nossas missões, acredito que a sua você está fazendo com muito efeito. E na infância a gente já consegue realmente enxergar características na criança de que ela tende a se desenvolver para certas áreas, certos ramos, assim como foi a sua na área militar. Mas ao chegar nos Estados Unidos, um imigrante, não é fácil uma vida de imigrante no início. Você chegar, se adaptar a uma nova cultura, a um novo povo, você se adaptar à sua vida realmente em todas as esferas, econômicas, cultural, social. Você buscou essas informações através de quem? Havia alguma publicidade por parte do governo ou não? Realmente partiu de você. Você buscou o recrutador, que de fato foi um divisor de águas, acredito, tanto que você mencionou que jamais esquecerá. E não pode mesmo, uma pessoa muito importante e significativa. Para essas pessoas que estão chegando agora, para os nossos jovens brasileiros, qual o caminho que eles devem percorrer? Procurar já de cara um recrutador? Conhecer primeiro como funciona o sistema? O que você compartilharia para esses jovens? Quem vem falar com a gente já quer, já sabe o que está procurando. Já tem um Já direcionamento. sabe, exatamente. Ninguém vem simplesmente conversar com a gente. Descobre aqui e acaba querendo entrar. Isso não existe. O governo federal adoraria que esse fosse o caso. É por isso que o trabalho do recrutador existe, para nós divulgarmos a informação, para crescer esse sentimento nas pessoas. Só que quando, na verdade, a pessoa já tem essa disposição para o serviço militar, você sabe onde você está se enfiando uma vez que você vai no escritório de recrutamento. Para quem está chegando agora, eu dou um conselho. Não ouça, não fique simplesmente com o que você ouviu dizer ou o que você leu na internet, fatos de histórias que aconteceram de pessoas que já serviram ao serviço militar. Não faça isso. O meu trabalho consiste em 90% de tirar coisas erradas, de fazer você esquecer das coisas erradas que você aprendeu. Não funciona assim. Ninguém sabe como o processo militar funciona, a não ser o recrutador que é treinado para isso. Ninguém sabe o processo de como que é estar dentro do exército, a não ser que a pessoa já esteja lá dentro. Quando você ouve a história do primo do cunhado do meu gênero que falou que era assim, tá errado, tá mentindo, tem coisa errada nisso. Se informe primeiro, antes de você fazer tomar qualquer decisão, eu ia dizer, sobre o serviço militar. Procure a informação certa. Qualquer recrutador no país, e tem escritório de recrutamento no país todo, você coloca no Google, você acha um, a 10 minutos da sua casa. Tem, eu te garanto. Quando a pessoa pesquisa sobre isso, tem alguma fonte? Coloca no Google US Army. A primeira coisa que vai aparecer é o site do US Army, goarmy.com. Entra lá. Quando você menos esperou, você já deu toda essa informação para ele, sem nem perceber, dali a 10 minutos o recrutador te chama. É assim que funciona. Tá? Se você quiser mais informações, hoje em dia o que eu mais vejo não é o bem estruturado como esse, mas o que você mais vê em TikTok são pessoas brasileiras até que já estão no serviço militar contando sobre as experiências deles. Esses eu confio. Então tem muito recurso, tem muito jeito de você saber como é que o processo funciona e como que a vida militar é, sem até mesmo antes de falar com o recrutador. Saiba que, no entanto, uma vez que você falar com o recrutador, espera ficar recebendo a ligação dele toda hora. Eu já vi desde agora. Mas como é algo que a pessoa já almeja, são ligações totalmente recíprocas. Quando você conversa com o recrutador, se isso é algo do seu interesse, eu tenho certeza que você não vai sair desapontado. A informação que eles te dão é boa. Eu sou suspeito de falar sobre quando que o serviço militar. Eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho 2 filhos, os 2 vão entrar para o serviço militar quando chegar a época deles, eles são novos ainda. Eu trabalho com soldados, com os filhos do serviço militar, e todo dia no meu escritório vão mães
quando a gente já listou os filhos deles, que agora eu espero que esteja tudo lá bem, senão eu tenho que explicar para a mãe dele que o serviço militar é um serviço bom, é uma carreira boa. É só você querer dar o primeiro passo. Saiba desde já que o processo não é simples. Não, mas não é simples mesmo. Todo mundo pensa que a prova de entrada é fácil. Não é fácil. O exame médico é fácil. Não é fácil. É por isso que o meu trabalho existe. Tá? Então, se informe sobre tudo. Espere por um processo que não vai ser fácil. Mas se o recrutador estiver disposto, se você estiver disposto, vai ficar tudo feito bem no final. E justamente por não ser um processo simples, um processo fácil, é que não temos tantos brasileiros entrando. Exatamente, além da informação que o pessoal não sabe. Ontem mesmo, o menino que estava selecionando ontem disse que a irmã dele perguntou se você tinha que ir para Washington para fazer recrutamento. A falta de informação impede que um bom soldado venha adentrar. Exatamente. É só isso, é a falta de informação. Como é simples o processo de se inscrever. Entrar outra história, mas se inscrever, começar o processo, é relativamente simples. É só você querer. O recrutador vai fazer 100% do trabalho para você. E é muito bonito ver o prestígio com que o sargento fala sobre a profissão. É algo que realmente você vê sinceridade na execução do seu trabalho, o qual você exerce como um ofício e muito bem executado. Imagino eu o quanto deve ser prazeroso passar as ruas dos Estados Unidos e ter do povo americano o reconhecimento de um soldado que doa a sua vida pela nação. Não é qualquer coisa. Não é qualquer trabalho. A forma que eles reconhecem é diferenciada. É o país de cada show, exatamente. Eles pedem para todo mundo que é veterano, já foi, serviu, se levantar para eles celebrarem. O país realmente, eles celebram muito. Isso de fato é o patriotismo. Exatamente. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Exatamente. E a minha experiência estando aqui nos Estados Unidos está sendo muito prazerosa, principalmente em poder conhecer como o povo americano valoriza as profissões, e é uma pena ver que no nosso país de origem o exército não é valorizado, muitas vezes até mesmo por influências políticas, a qual desprestigia as ações o que os servidores praticam, e aqui totalmente o contrário. Mostra ser soldados, uma instituição totalmente independente e realmente disposta a defender o povo americano. Aqui tudo funciona. O exército aqui é muito dependente da opinião pública. Se o que o exército estiver fazendo não cair bem com a sociedade, o exército tem que mudar, o exército tem que sair. Foi assim que a guerra do Vietnã acabou. Exatamente. Porque o não estava do lado do governo, então eles decidiram atirar. A mesma coisa foi a guerra do Afeganistão. O conceito é que já estava todo mundo há muito tempo lá, essa guerra tem que acabar. Então tiraram todo mundo de lá. A opinião pública é o que influencia a direção do serviço militar aqui. E que coisa linda, respeitar o povo. O que não aconteceu com a gente no Brasil. Mas, enfim, aí vamos adentrar tantos assuntos e não vai dar tempo para fazer esse podcast. Enfim, falando do reconhecimento, sargento, a gente sabe também que, além do reconhecimento da pessoa na questão de respeito e dignidade que o profissional do Army tem, também ele tem certos benefícios. Desconto em lojas. É assim mesmo que funciona? Além do fato de você não consegue andar na rua aqui sem alguém vir apertar sua mão, agradecer você pelo seu serviço, eu não tenho nem vergonha de fazer isso, mas todo lugar que eu vou, ou até minha esposa também, esposa de militares também tem identidade militar, de usar o benefício de você ser um veterano para obter desconto em algum lugar aqui. Todo isso. E, honestamente, se eles oferecem, eu aceito com todo gosto. É uma forma de reconhecimento, uma forma de um agrado ao serviço prestado. Obrigado pelo seu serviço, aqui está um desconto. Não importa no que eles fazem isso, mas isso é só um pequeno favor que eles fazem pra gente. Outras coisas que quando você vai no aeroporto, por exemplo, e está na hora de embarcar, a primeira pessoa que é chamada para embarcar o avião são pessoas com desabilidades e veteranos. Depois vem a primeira classe, depois vem o resto. Então, até nisso, eles reconhecem você. As poucas coisas que eles podem fazer que não custam, eles fazem com todo gosto. E também tem os benefícios que o governo federal oferece para todo mundo que é do serviço militar. E lembre-se, quando eu falo serviço militar, eu não falo só o Exército, eu falo Exército, Marinha, Força Aérea, todos os outros. Eu sou do Exército, mas o benefício é o mesmo para todo mundo. O melhor benefício que o Exército tem, que é o carro-chefe deles, é o que chama de Post 9/11 GI Bill.
Esse benefício simplesmente paga para você, ou para sua esposa, ou para uma de suas crianças, a faculdade inteira. Todos os custos de uma faculdade que a criança, ou o que o seu dependente queira ter. Isso é seu, é para você passar para quem você queira. O segundo benefício que eles oferecem chama Veteran Affairs Loans, ou chamado VA Loans. Resumindo, é mais fácil você comprar uma casa do que comprar um carro. Os seus juros são metade do que o povo paga, você não paga seguro, você não paga um monte de coisa e sem tirar um centavo do bolso. Isso é o que o governo oferece, além do reconhecimento da população, para poder chamar o pessoal para o serviço militar. Então, e esse é o motivo que muita gente entra também. Tem o patriotismo que todo mundo entra, que muita gente usa, só que também todo mundo tem conta para pagar. Eis que vem esses benefícios. Muito bom. Ainda falando nesses benefícios, que de fato são vários, né? Na questão da imigração, na questão da situação de regularização do status imigratório, de fato, do imigrante. Ele conseguiu adentrar o Army, obviamente ele necessita do Green Card para poder adentrar, então ele adentrou, ele vai se tornar um cidadão. Mas o processo para que esse soldado se torne um cidadão, até o que eu tenho conhecimento, parece se diferenciar de um imigrante num processo comum. Isso de fato diferencia ou não? Pense assim, o processo de Green Card não é nada que o governo federal possa fazer para a gente através do serviço militar. Isso tem que ser feito com o pessoal da Legacy ou seja lá com quem vocês façam o processo. No entanto, no dia que seu Green Card chega, se você tem interesse em servir as Forças Armadas, no dia que você entra no serviço militar, em 10 semanas, a sua cidadania está na mão. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha com esse processo de visto, vai te falar que vai levar pelo menos um ano e não sei quantos mil dólares para fazer esse processo. Isso tudo é feito por eles. É mais uma forma de agradecer você pelo seu serviço. O que o governo está querendo dizer é, se você está disposto a levantar armas por esse país, você merece ser um cidadão. Então, aqui está a sua cidadania, sem custo nenhum para você. Que coisa mais maravilhoso. Além do governo te aceitar, você também, obviamente, de contrapartida, você está doando a sua vida pelo povo americano, porque a gente sabe que a qualquer momento pode ocorrer uma necessidade e precisar ir para uma missão e sabe-se lá qual é o destino desse soldado. Porém, é maravilhoso ver o reconhecimento que o governo tem sobre essa pessoa. Tanto que também, Sargento, queria te perguntar, se o soldado entrou, ele tem uma família, ele tem um Green Card, conseguiu adentrar, os demais familiares, no caso, pai, mãe, irmãos, também conseguem Green Card através dele? O processo do Green Card vai ter que ser feito pelo soldado. O exército não vai começar o processo. No entanto, como eu falei, depois de 10 semanas ele já é um cidadão, agora ele pode fazer todo o processo migratório da família mais direta, esposa e crianças, assim como dos pais também. Pode ser feito. Isso é feito é feito pelo soldado. A vantagem, quando você liga em qualquer número do USCIS, o órgão de existe uma linha separada só para militares. Essa é a linha que você usa. Minha esposa, minha família, nós conseguimos fazer o processo todos deles em menos de 6 meses, foi tudo feito. O que eu sei que é muito mais rápido que um processo convencional. Então, eis os outros benefícios. Então, caráter excepcional. Tudo que se relaciona ao Army vai ter uma diferenciação. Exatamente. Mais uma forma de agradecer o serviço. Eles entendem que o militar tem uma vida corrida. Afinal de contas, aqui nos Estados Unidos... Muitas vezes nem estão aqui no país. Exatamente por estão isso. servindo. Exatamente por isso que é feito. Então, por esse motivo que o processo de imigração da família é a pressão. E eu fiz isso não só para minha família, como para mães e pais também. Muito bom, muito interessante. Então, eu preciso dar um jeito, Vini, de colocar o meu irmão para agilizar o meu Exatamente. Eu vou fazer perguntas agora, que foram perguntas que foram feitas pelas pessoas, mas eu vou começar com uma minha. Eu sou leigo nesse assunto. Eu tenho um filho de 18 anos, ele está no processo do Green Card. O que ele precisa para começar no ar? O que precisa para o zero? A partir... Além de falar com o recrutador?
A primeira coisa que ele vai perguntar é falar com o recrutador, comigo ou de qualquer outro branch que ele queria entrar. Branch que eu falo é Marinha, Aeronáutica, qualquer um que ele queria entrar. Entre em contato com o recrutador. Só o recrutador pode fazer o processo. O recrutador não alista a sua criança. Você não assina o seu contrato com o recrutador. O recrutador simplesmente te prepara toda a sua documentação para o dia que você for se alistar, você saber o que você está fazendo. O recrutador não está nem perto de você quando você assina o seu contrato. É proibido. Uau. Esse é o nosso trabalho. Então, começa com uma entrevista inicial com o recrutador, que vai te dizer todo o processo, como que é, todos os documentos que você precisa, papéis e mais papéis para assinar. A primeira etapa do teste é o SVAB, o teste de entrada. É um teste vocacional. É isso que ele é. Questões de ciências, questões de matemática, aritmética, inglês. São as 5 primeiras partes do teste. Essa é a parte que mais tem peso no teste. As outras partes, as outras 5 partes são questões de mecânica, questões de eletrônica. Ou a pessoa sabe ou não sabe, não estou me importando com isso. O importante é, quanto maior a sua nota nesse teste, mais escolhas de carreiras, benefícios e bônus você terá. Esse é o primeiro passo. Uau! Essa informação, acho que cabe um corte aqui, né? Pra gente colocar nas nossas redes sociais, porque muita gente, pelo que eu percorri aqui dentro da Legacy, fazendo essas perguntas, né? Querendo entender, tá, mas é possível. Então, eu preciso de um green card para poder fazer a inscrição. Sem o green card eu não consigo. Não tem como. Infelizmente não tem. Há anos eu tento lidar com isso, não existe como. Há anos atrás, talvez o pessoal até já tenha ouvido isso, que eu conheço alguém que fez isso, sim. Há quase 10 anos atrás, existia um programa que autorizava isso. Esse programa não existe mais, esse programa já foi fechado há anos atrás e nunca mais será aberto. Então, infelizmente, hoje, somente com o green card inicial. Se você recebeu ele hoje, amanhã, você já pode começar o seu processo. Uau, ótima informação. E você que está nos acompanhando, a Legacy Group Foundation, ela é base na Legacy Imigração. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de imigração, na descrição desse vídeo aqui, nós temos as informações detalhadas. Pode falar com os nossos especialistas. Nós temos um contato direto com o Sargento Nascimento. Tem alguns processos que a gente consegue auxiliar você que está querendo fazer todo esse processo para dar entrada no seu green card. Então fique à disposição, a gente está à disposição aqui. Dúvida a gente tira de graça, tá? Que você não paga para sanar dúvidas, tá bom? Então fiquem à vontade aqui. Voltando para as perguntas, eu tenho mais uma aqui. Quem tem limitação física, tem algum cargo para essas pessoas? Infelizmente não. E qualquer limitação física, lembre-se, no final do ano, você está entrando para o serviço militar. É uma doutrina militar, é treinamento militar. Sim, você vai ter que rastejar na lama, vai ter que correr, saltar o obstáculo, atirar com arma, jogar estrelinha ninja, tudo aquilo que você imagina que o exército faz. Restrições físicas, você não vai conseguir passar no seu exame médico. Infelizmente não está. E o exército, ele é muito fechado quanto a isso. Qualquer coisa de errado, basicamente, desqualifica uma pessoa para entrar para o serviço militar. A lista é gigantesca. Eis o trabalho do recrutador. Identificar esses problemas e tentar, de alguma forma, contornar isso de uma forma legal para que você possa entrar. Mas limitações como o uso de qualquer remédio que você precise de uma prescrição, não pode. Limitações físicas, não pode. Tem questão de altura e peso também, não pode. Lembre-se, no final das contas, você está entrando para um serviço militar de um país que vive em guerra. Então, a sua condição física tem que ser a melhor possível. Lentes de contato, então também. Lentes de contato não. Existem exceções. Lentes de contato, eu uso óculos também, isso não. Agora, um certo grau de astigmatismo, desqualificado. E você faz exame de audição, você faz o exame desculpa, pegou um branco. Visão. Exame de visão, tudo isso é checado. Então, certos graus, certas condições de olho desqualificam. Perda de audição, certas frequências, desqualifica. A lista é enorme. Eu não vou nem me dar o trabalho de falar tudo, porque a gente vai ficar 2 horas falando sobre isso. Mas é esse que é o trabalho do recrutador, identificar e agir sobre isso. E o trabalho nosso é esse. Tá? Então, quando eu falo para vocês que o trabalho do recrutador é de preparar, é nisso que eu falo. Em qual momento você fala assim, o recrutador, fale com o recrutador. O primeiro, falando do primeiro passo de ter um contato. Vou usar meu filho como exemplo. Ele tem algumas limitações ele tomou GH no Brasil durante um tempo, e aqui ele fez alguns tratamentos de bronquite.
Então, isso é um limitador também? Não. Pode ser. No entanto, nós sabemos como o processo é feito. A regra é, se a pessoa toma atualmente algum tipo de medicamento ou está em algum tipo de tratamento, não pode servir. Tem que ter um certo tempo sem dependência de medicamento ou de tratamento, 1 ano, 2 anos, e conseguir provar, através de laudos médicos, que a pessoa está completamente recuperada. Isso aí não seria problema. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Pessoas com Work Permit Social Security, ele pode fazer uma carta para essa pessoa dizendo se ela tem, que ela tem muito interesse no Exército? A pessoa consegue entrar? Inclusive, conversando com o pessoal da Legacy, eles falaram isso para mim, que uma carta escrita por um órgão do governo, como o Serviço Militar, como o Exército, por exemplo, indicando o seu interesse no Serviço Militar, pode ajudar no seu processo. Lembre-se, no entanto, um recrutador pode te fornecer essa carta sim, mas o processo é feito por uma agência que faça o processo migratório. O Serviço Militar não tem nada a ver com isso. Mas sim, pode ser dado uma carta sim. Fez sentido? Sim, fez sentido, ficou muito claro. Para você que está acompanhando, sempre consulte um especialista. É interessante você ter alguém que entenda desse processo. Nós ficamos à disposição, como eu já disse. As informações estão aqui, você pode fazer contato conosco sem problema algum. Até porque essa carta de recomendação, ela endossa a intenção daquele imigrante em mostrar interesse a ir para o Army. Isso. Porém, a imigração vai definir, né? A imigração vai decidir aquele processo. Então, não tem uma interferência do recrutador, no caso. Exatamente isso. Outra pergunta. Essa pergunta aqui eu fiquei... É você que fez. Não, essa daqui, ó. Essa daqui. É verdade que se o soldado trair a esposa, ele é expulso? Não! Existe uma punição judicial através do Código de Justiça Militar que, sim, infidelidade marital, infidelidade no casamento. Eu não vou chegar a te dizer que a pessoa pode ser expulsa, mas vai haver repercussão contra isso. Você vai ser punido por isso, você vai perder ranking. Sim, é proibido. Isso vai contra os costumes militares, os valores de integridade que você tem que ter. É por isso que isso não é aceito. Seria por conta de uma má conduta na questão do exemplo à sociedade? Talvez você seguiria esse. O artigo é violação de integridade. E você é punido por isso, sim. E muito bom, porque, de fato, vocês são exemplo em todos os sentidos. É isso, então. Uma vez que você anda de uniforme, você está representando o governo. Você tem que fazer tudo certo. Inclusive, se comportar certo no seu casamento. Boa. Esse serviço militar, você respondeu uma pergunta de uma mãe lá, do pessoal da Legacy Migra. Eu achei interessante ela perguntando, né? Como é que meu filho vai ser tratado? Como é que vai ser o processo? Você pode explicar como é essa entrada depois que ele foi recrutado? Muita gente tem a impressão de que quando você entra no serviço militar, você vai desde o primeiro dia tomar grito e vão te bater lá dentro e vão fazer que nem tropa de elite, de dar tapa para você pedir para sair. Quando na verdade isso não é mais assim. Há muitos anos que o exército não faz mais isso. Já foi verdade isso na época do Vietnã. Hoje em dia, um instrutor do serviço não encosta um dedo em você. Mas vão gritar com você, vão fazer você ter atenção a comandos e senso de responsabilidade, senso de pressa. Vai acordar cedo. Você vai acordar cedo, você vai fazer sua cama. Horário para comer. Vai ficar informação, você vai responder somente quando te perguntarem e você vai agir como um militar age. Tem que existir esse tipo de ordem, tem que existir esse tipo de disciplina. E até que você aprenda, você vai aprender na marra. Só que, tanto não de uma forma violenta. Não há ofensas, não te xingam, gritam. Você vai até derrubar uma lágrima se você precisar. E não tem problema nenhum nisso. Mas você vai aprender. Uma vez que você aprende, no entanto, bem-vindo ao exército, agora você faz parte do time. Isso é muito bom. Esse lado do militar me chama muita atenção na disciplina. Eu acho que a disciplina que é levada para quem está ali, né, no processo, a gente aprende muito, né? Disciplina e senso de urgência, com certeza. E é bom aproveitar, pegando esse gancho que você já mencionou, Vini, da questão da desconstrução, né? Porque o soldado chega com os seus vícios, nós somos seres humanos, temos os nossos vícios diários, né? Hábitos que muitas vezes não são benéficos à nossa conduta e tudo mais. Mas partindo do princípio que aquela pessoa
que se alistou e quis adentrar ao Army, ela já tem uma noção de como funciona, ela já está parcialmente preparada para suportar o processo, correto? Correto, com certeza. Quem vem para o serviço militar sabe onde está se enfiando, sabe exatamente o que vai acontecer daqui a uma semana quando você começar seu treino. E se você não souber, você deveria ter feito a sua pesquisa, acho que você merece Com saber. toda certeza. E aí, da construção de um novo eu, no caso, deixando do soldado, deixando a sua identidade civil e criando uma identidade militar que é totalmente oposta, né, pelos seus ofícios, a pessoa precisa de um caos psicológico para que ela suporte o processo. Exatamente. É assim que o processo do treinamento básico é baseado exatamente no que você falou. É a desconstrução de quem você é, você vai ser reduzido a nada e vão te reconstruir desde o chão até cima. Todos os seus vícios, todos os seus hábitos, a sua preguiça, tudo que você fazia que não era de acordo com o que o serviço militar quer que você seja, você vai esquecer. De uma forma ou de outra, você não vai mais fazer. Não chega a ser uma lavagem cerebral, não é isso. Você simplesmente vai mudar o seu comportamento. Eu acho que é uma reconstrução até mesmo de visão de caráter, moral, ética. Você repete isso Bom, eu todos sou os dias. suspeita a falar porque eu já tenho um olhar diferenciado para a área militar. Mas envolvendo a questão da mulher, o lado feminino nessa questão, o homem ele já tende a ser mais rude, conseguir conviver num ambiente mais hostil, mas nós mulheres somos mais sensíveis, né? E como se dá o tratamento da mulher? Como seria o treinamento feminino? Existe alguma diferença ou não? Como funciona a parte do caos psicológico para formar essas mulheres, esses soldados femininos, com uma forma resistente, porém também sem perder a feminilidade, que é a nossa característica? O tratamento, o treino, a indoctrinação vai ser tudo idêntico, portanto, para homem como para mulher. O treino é o mesmo. A única coisa que é feito separado para homens e mulheres é o alojamento. Eles não dormem no mesmo lugar. O resto, todos os treinos, todos os trabalhos são abertos para homens e para mulheres. Eles não diminuem os requerimentos para que as mulheres possam fazer. Se um homem tem que correr 5 milhas, a mulher vai correr 5 milhas. Se a mulher não consegue correr 5 milhas, assim como o homem, ela vai ser treinada até ela conseguir. E ela vai conseguir. É tudo um processo muito bem feito quanto a isso. Não há diferença nenhuma quanto a isso. Agora, quanto a mulher não perder a feminilidade dela, isso não há problema algum. O exército não vai falar. Ao contrário dos homens que vão estar com a cabeça dura raspada, mulheres estão com os cabelos longos, amarrados, coloridos, se quiserem. Unhas pintadas, com todo prazer, com toda vontade. É só querer. Nunca vão tirar isso da feminilidade de você. O toque feminino é necessário. Não só na sociedade, mas como no exército. A gente precisa ter isso. Nós precisamos da mulher junto, mas não vai ter discriminação nenhuma contra treino. É muito confortante ouvir isso, sargento, porque assim, a mulher adentra o Army, ela mudou a sua identidade, como a gente falou, ela deixou de ser uma simples civil, passou a ter uma identidade militar, porém, ela não vai perder a essência. De jeito algum. A sua essência como pessoa humana, ela não vai perder. Isso é muito interessante. E eu vejo que nas redes sociais nós temos muitas mulheres, até mesmo brasileiras, que são bem influentes, fazem influências, né, lá no setor militar, mostrando o dia a dia, como que funciona e tal. Porém, a gente não vê as mulheres indo para missões. Elas são designadas para alguma função na base ou, sim, elas podem ir para missões também? Há muitos anos atrás, para ser preciso, 5 anos atrás, mulheres não podiam fazer trabalho de combate. Infantaria, artilharia, cavalaria, forças especiais, rangers, não eram abertos para mulheres. Como o exército hoje em dia inclui todo mundo junto, não há discriminação para nada, sim, mulheres lideram pelotões de infantaria, mulheres entram para forças especiais, mulheres fazem tudo que os homens fazem. Então, sim, você não vê muitas missões, porque uma que você não vai ver nem homem fazendo missão. Não pode ficar mostrando esse tipo de coisa. Mas fazem tudo que os homens fazem, sim. Lideram homens em combate, sendo mulheres, e
muito respeitado como todo mundo faz. Não há diferença alguma. Muito bom. Historicamente falando, e assim, questão de cinemas, né? A gente vê que as mulheres ajudavam mais na questão da saúde, do pronto-socorro, pronto atendimento aos soldados feridos. Realmente fica mais restrito essa área da saúde ou não? Nós temos mulheres na engenharia, na parte mecânica, parte espacial, demais áreas e atividades. Todas as vagas são abertas às mulheres. Não existe mais isso de mulheres faziam somente a parte média. Isso é na época da Segunda Guerra Mundial, que as mulheres faziam parte do Army Corps of Nurses e todos os trabalhos de enfermaria. Hoje em dia, mulheres atiram melhor, correm mais rápido, são muito mais inteligentes e mais bravas até do que os homens. Todos os trabalhos são abertos. Não há diferença para nada. Até porque o senso de justiça já está integrado à pessoa. Exatamente isso. Não é algo que foi inserido. Uhum. Muito bom mesmo. Eu tô gostando, vou ser um grande incentivador aí das pessoas estarem se alistando. Uma pergunta, a idade. Existe uma limitação de idade? Não importa o que você ouça, eu vou ser o primeiro a te dizer. A idade mínima são 17 anos, a idade máxima, 42 anos, 11 meses, 364 dias. Você tem que assinar um dia antes do seu 43º aniversário. Não tem choro, não tem vela, é regulamento federal, não existe como. Antes disso, dá para ser feito. Lembre-se, no entanto, o processo é um processo relativamente longo. Não chegue para o seu computador faltando 10 dias do seu aniversário, você vai deixar ele louco. Mas dá para ser feito também. Muito bom. Uma pergunta que me fizeram, e aí eu quero trazer aqui, o sistema do exército americano, hoje ele é se não o maior, é o maior do mundo em qualquer quesito que você escolha. Não há como negar isso. Tanto em contingente quanto armamento? Em contingente talvez não, porque contingente não tem como se comparar, por exemplo, com o exército da Índia, por exemplo. Mas em armamento, em parcela de gastos com equipamento, com tecnologia, com influência no mundo, com o tamanho da sua frota naval ou a força aérea, ninguém chega nem perto. Você pode combinar as 10 próximas maiores economias do mundo, não chega ao poderio militar dos Estados Unidos. Gente, isso não estou dizendo, isso é comprovado, isso é dado. Até mesmo pelos equipamentos que vocês utilizam. Exatamente. Que são equipamentos exatamente. Que demais militares de outras nacionalidades não têm da tecnologia, não detêm da tecnologia que vocês têm. Eu estava vendo sobre alguns capacetes de pilotos de aeronaves. Meu Deus, aquilo é um ser humano, é uma cabeça na cabeça do piloto. Chega a ter os seus nervos sensoriais digitais. É algo fenomenal, sensacional, é indescritível. Imagina a parte de armamento, quanto deve ser diferenciado também. Armamento e treinamento. O governo federal gasta uma fortuna com cada soldado. Foi estimado que cada soldado em treinamento básico custa mais de $100 mil para o governo, só durante treinamento básico. Isso é uma fortuna. Agora você multiplica isso por 400 mil, que é o número de soldados com componente ativo todo ano. Isso é uma fortuna, é um dinheiro absurdo. Então, o governo federal gasta muito dinheiro mesmo com o treinamento e a manutenção do seu serviço militar. Eis o poderio dele. Por isso que eles conseguem projetar tanta força no cenário mundial do jeito que eles fazem. Por isso que o exército americano, quando eu falo exército, o serviço militar americano está no mundo inteiro. Ele é considerado o poder mediador do mundo, exatamente, de fato. Sempre foi e até hoje é. Acredito, pelos relatos, é difícil a gente, civil, ter informação concreta de algo, de que acontece nos bastidores. Mas, como dizem, que o poderio, né, militar, o acesso militar, consegue saber em momentos exatos quando já está tendo uma movimentação, algo a mais está prestes a explodir, digamos assim. Explodir no sentido de um conflito que possa ganhar uma proporção maior. De fato, tem esse domínio? Serviços de inteligência, não só do serviço militar, mas como departamentos de inteligência do próprio governo, já detectam essas coisas antes, já posicionam tropas meses e meses antes. Quando esses conflitos acontecem, eles já sabiam que isso ia acontecer, eles já estão preparados para esse tipo de coisa. Eis que vem a força do serviço de inteligência também do país.
Mas eles estão sempre preparados para tudo. Mais uma vez, indicando tanto que é investido nisso. E aí entra também a parte da política, né? Certeza? Que vai precisar ter a diplomacia da negociação política com a negociação militar. Certeza. Por isso é tão bom ver, tão bom não, não tem nem o que descrever. Por isso que, de fato, é merecedor os Estados Unidos ser reconhecido como um país de primeiro mundo. E chega a ser injusto até pensar que eles forçam guerra com todo mundo. Que guerra não traz benefício a ninguém. O que eles se beneficiam é na projeção de força. Ninguém vai querer brigar com os Estados Unidos. Vai perder, ninguém vai ganhar no mínimo. Então, para que começar uma guerra? Projete essa força, seja como eles consideram o xerife do mundo, e a paz chega desse jeito. Exatamente. Pena que os nossos líderes políticos nem sempre colaboram para que isso aconteça, né? Isso aí, exatamente. Aí já é um outro problema que eles deveriam consertar, mas quanto ao exército em si, o serviço militar em si, eles fazem a parte deles, que é proteger a nação. Pudessem, ao menos as outras nações, copiar o sistema militar. Exatamente. Ver o que dá certo, que tudo dá certo no requisito militar aqui dos Estados Unidos. Pudesse ser um modelo, até mesmo para nós no Brasil. O nosso exército não consegue, muitas vezes, conter uma mobilização pública. Né? Então, a gente vê a deficiência e a sensibilidade de um poder tão significativo em estar adentrando a população com um efetivo um pouco mais intenso, talvez em algumas ocasiões, porém também de uma maneira efetiva, que surja um efeito imediato, que é o que acontece aqui. Sim, eu nunca vou questionar a qualidade do treino de um soldado brasileiro, eu nunca vou questionar o patriotismo de um soldado que está nas Forças Armadas do Brasil. Eu servi, e eu lembro até hoje o amor que eles tinham pela farda. O que é uma coisa que falta para o Exército do Brasil é o investimento. Porque o desejo, o gosto de estar servindo o país, está lá. Ele não tem como ir para um confronto sem ter as suas munições, os seus equipamentos, sua proteção. Exatamente, é um investimento que falta, a tecnologia que falta. Quando chegarem nesse ponto, o Exército do Brasil vai ser impossível separado. Já é a maior força da América do Sul, talvez segunda ou terceira no continente inteiro americano. É uma força muito forte, só precisa de mais investimento. Concordo. As perguntas frequentes que você recebe, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Eu queria saber quais são as perguntas que você mais responde, o que as pessoas mais perguntam para você. Vou para a guerra. Eu sou brasileiro, vou servir como bucha de canhão. Isso me dá raiva quando eu ouço isso. Porque a pessoa não acorda pensando isso. Ela lê em algum lugar, ela ouve alguém falando isso para ela. Não é assim, gente. Não... Quando você entra para o serviço militar, você não é um imigrante que entrou. Você daqui a 10 semanas, você é um cidadão. Como o Joãozinho que já está lá, que nasceu aqui no país. Nós somos todos iguais. Ninguém aqui é diferenciado. Então, não, você não vai ser bucha de canhão, você vai ser o trabalho que você escolheu. Se você quer ser recursos humanos, você é recursos humanos. Se você quer ser infantaria, você vai ser infantaria, você vai escolher o que você escolheu. O Exército não discrimina quanto a isso. Discriminação, na verdade, é um crime no Exército também. Mas isso é para uma outra história que a gente conversa sobre isso. Então, isso é o que eu mais ouço. Se você vai ser tratado diferente, não vai. Eu te prometo, você não vai. E os outros são os requerimentos, como posso entrar assim somente com a minha driver's license? Adoraria, mas não pode. Infelizmente não pode. Posso entrar depois de quando eu já tenho 50 anos, servir no Brasil, posso entrar? Infelizmente não pode. Tá? O trabalho do recrutador é arranjar alguma forma de colocar você para dentro do serviço militar, porque ele conhece o sistema. Só tem essas duas coisas que param a gente. Essas são as mais frequentes. Né? São as mais frequentes. Além de tirar foto. Finalizando aqui, outra questão que... Isso é meu, tá? Essa pergunta é minha. Hoje, os Estados Unidos, ele tem a maior população armada do mundo? É verdade isso. Estados Unidos ama arma. Eu não sei se esse pessoal tem essa paixão com comprar arma, mas levando-se em conta que você vai em qualquer Walmart e você compra, você pode sair de lá com uma escopeta, não fico muito surpreso quanto a isso, não. E é verdade que se tiver uma guerra, essas pessoas elas forem convocadas, o que eu ouvi, tá? Isso essas conversas aqui. Teve uma guerra, a maior, por isso que eles não tentam contra os Estados Unidos, porque a população armada ela é muito grande.
Então eles acabam tendo esse receio. Não, isso não é verdade, nem de perto. Tem uma guerra, e as pessoas vão fazer o quê? Vão sair de casa com a arma para ir para onde? Não existe assim. Se houver uma guerra, quem vai para o serviço militar? Civis são civis. Civis se protegem com armas, eles não vão causar guerra. Não, isso não é verdade mesmo. O fato do país ter tantas armas não tem nada a ver com o seu serviço militar. Muito pelo contrário. Questão de defesa da sociedade. Exatamente. Isso é defesa pessoal, defesa contra, seja lá que problemas que eles tenham na cabeça deles. O direito de se defender, a vida e a propriedade. Exatamente. Não tem nada a ver com militarismo, não tem nada a ver com isso. Aí ele já começa a embarcar em conversas com guerra civil, isso já é uma outra história. E até mesmo envolve daí ideologia. É isso, aí já é uma outra história que, pelo amor de bom Deus, espero que ninguém mais converse sobre isso. Tem a última pergunta, Laís, fica à vontade. Bom, estamos chegando ao fim, pelo jeito. O Vinícius já está, né, nos Tem alguma coisa que você queira falar antes da gente fazer a última pergunta? Tem uma coisa assim. Saibam que o serviço militar, exército, não é para todo mundo isso. Não é mesmo. Saiba aonde você está se enfiando antes de conversar com o recrutador e decidir seguir esse caminho. Você vai ser recompensado muito pelo seu tempo, pelo seu patriotismo e sua vontade de servir o país. Por mais que você esteja fazendo isso simplesmente pelo seu desejo de fazer algo legal na sua vida. Tá? Mas saiba onde você está se enfiando. Não é para todo mundo. É de serviço militar. Existem regras. Não pense que vai ser como era em casa. Não vai ser. Basicamente é só isso. Saiba onde você está se enfiando e não pense por um segundo que é fácil de entrar. Pois não é. Eis o trabalho do recrutador. Mas o recrutador vai colocar você para dentro se você fizer tudo o que ele falar. Então, para finalizar, qual a mensagem que você poderia compartilhar e deixar registrado aqui no nosso podcast para que possa incentivar que mais imigrantes, especificamente, obviamente, vamos puxar para o nosso povo brasileiro, para que eles também, assim como a sua imagem, que é uma imagem inspiradora e exemplar para nós, novos imigrantes aqui nessa nação, o que você pode compartilhar? Eu vou te contar uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Quando eu trabalhava na Califórnia, uma vez eu entrei em contato com uma moça se ela não queria entrar, com a filha de uma mulher se ela não queria entrar no serviço militar. A mãe dela entrou no telefone e falou, se minha filha fosse servir algum lugar, ia ser o país dela, o Brasil. Ok, no entanto, você está aqui nos Estados Unidos, aproveitando tudo de bom que eles têm para oferecer. Como eu falei, não é para todo mundo. Se você tiver no seu coração que você quer entrar para o serviço militar, entre. Eu fiquei no serviço militar esses anos todos para retribuir, para dar de volta o que os Estados Unidos me deu. Ninguém pode falar que eu não servi a minha pátria amada no Brasil, pois eu também servi. Eu fui voluntário no Brasil para servir. Eu não devo nada para ninguém. Se você quer devolver para o país tudo que você tem, graças a eles, considere fazer isso. Faça um tempo curto, faça apenas 2 anos de serviço militar. Está aqui a sua recompensa. Muito obrigado pelo seu serviço. Aprenda a devolver para o país e não só tirar. Para quem sabe assim, a gente consegue tirar esse estigma que o povo tem sobre o imigrante, que a gente está aqui só para tirar do país. Uau. E não dar de volta. É só isso. Muito bom. Uau, muito bom. Eu ouvi os benefícios que você contou lá, quais são os benefícios que tem por você ser do exército, né, por você estar servindo. Para mim foi algo assim, eu sabia que tinha além dos descontos, mas por exemplo, você vai comprar uma casa, se você sabe, mas ele vai falar só para finalizando, por exemplo, você comprou uma casa sem entrada, por exemplo. Sem entrada, metade dos juros, se os juros, por exemplo, hoje em dia são 8%, o nosso é por 4%, porque nós não precisamos garantir para o banco que eles vão receber o dinheiro dele. O governo federal já garante para o banco, caso você não pague, que eles recebem o dinheiro deles. Então, todo mundo que financia a casa para um militar sabe que eles vão ter o dinheiro deles de volta. Eis a segurança, eis por isso que nossos juros são baixos e você não paga o que chama de Mortgage Insurance, PMI. Esqueci o que o significa. Justamente por isso. E, exatamente, sem dar um centavo do bolso também. É muito mais fácil, como eu falei, comprar uma casa do que comprar um carro. Isso é muito bom. Se você quer mais detalhes, nós estaremos aqui na Legacy Group Foundation, presencialmente um encontro, né? Você que assistiu até o final, né? Você vai se inscrever, vai ter um link aqui disponível para você ter um encontro presencial. Então, eu tenho meu filho, quero trazer meu filho para ele tirar algumas dúvidas. Nós vamos marcar uma data agora entre novembro e dezembro desse ano aqui de 2024,
Nós vamos trazer o Sargento aqui para levar essa mensagem para você presencial. Eu não conheço escritório, não conheço fundação que tem essa disposição em trazer uma informação real, sucinta e verídica. Você que ficou até o final, só você mandar aqui uma mensagem para a gente, você vai receber um link para se inscrever junto com a fundação. A fundação hoje ela atende crianças, né, crianças com necessidades especiais, totalmente gratuito. Você também pode acessar esse link, você tem um filho especial. Aulas de inglês de segunda e quarta-feira. Aos sábados nós temos um balé para crianças também de 12 até 14 anos. Até 12 anos. Até 12 anos. Iniciaremos com aula de música também totalmente gratuita. Então fique ligado, você que ainda não segue a gente nas redes sociais, né, todos os links vão estar aqui de acesso. Sargento, você tem alguma rede social que você queira, algum acesso, alguma informação que você queira que a gente deixe disponível para as pessoas terem acesso a você? Ou a gente pode deixar esse gostinho para as pessoas virem até aqui? Eu não sou muito de fazer coisa social, eu só faço o que o exército me autoriza a fazer, eu não mexo muito com isso, mas por favor, qualquer informação, eu estou aqui disponível para vocês a hora que vocês quiserem. Meu escritório fica 20 minutos aqui. Maravilha. Então eu aguardo você junto com o seu filho, lembrando, de 17 até 42 anos e 364 dias. Um dia antes do seu aniversário. Antes do seu aniversário. Meu recorde até hoje são 2 dias antes do seu aniversário. Então, dá tempo. Fiquem aí com as nossas programações. Eu já deixei aqui muito da nossa agenda. Acesse o nosso site, acesse o nosso Instagram, o nosso YouTube, né? Compartilhe aqui o nosso podcast. Essa aqui é uma das ações que a gente está fazendo, voltado para profissões. A gente quer falar com todas as profissões, e é uma satisfação. Eu quero te agradecer, Sargento. Muito obrigado pela presença. E se você tiver alguma dúvida sobre como funciona esse processo, a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas aí do pessoal que precisar de auxílio, que chegar até você lá, precisar de um auxílio, né, no processo de documentação, a gente está aberto. Lembrando, a gente não cobra por informação, tá? Informação aqui é de graça. Se a gente for dar andamento ao processo, aí tem os valores devidos, né? Mas informação a gente trata totalmente gratuita. Fica à vontade, pode falar boa tarde, boa noite. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu também. Estar com o Vinícius, estar com o Sargento, primeiramente, e aproveito para agradecer pelo seu serviço. Obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe sua família, que também deve ficar muito emocionados pela sua pessoa, pela sua influência, a honra que você traz a eles. E digo que eu sou admiradora, não somente da área, mas de todos os imigrantes, assim como você, que servem para nós de exemplo. Infelizmente, muitos chegam a esse país, o qual é o país da oportunidade, mas com tantos desafios que acontecem no meio do caminho, acabam se perdendo e deixando morrer um sonho daquela pessoa que tinha um mega potencial. Então, você é diferenciado, realmente é uma pessoa admirável, e para mim foi um prazer, um prestígio estar nessa conversa. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Muito, muito gostoso estar aqui com vocês. E a vocês, vamos ter mais conversas, mais papo de imigrante. Se você tem alguma curiosidade, quer saber sobre alguma informação de alguma profissão diferenciada, que às vezes não é nem muito mencionada aqui no país, mas que sabem que tem imigrante que está trabalhando, atuando na sua área, nos contate, nos chama, vamos fazer um upload, vamos trazer informações, não somente sobre imigração, mas sobre educação, sobre saúde, oportunidades de trabalho, moradia. Assuntos sobre imigrantes é o que não falta. E histórias inspiradoras, mais ainda. Então, convido a todos a ficarem com a gente nos próximos, né, Vini? Vamos ver se vai ter nossa vinheta já, vocês vão acompanhar a gente. E saiba disso, imigrante ajuda imigrante. Exato. Brasileiro ajuda brasileiro. Essa é a nossa missão aqui como fundação, poder auxiliar você e sua família. Então, até o próximo podcast. Muito obrigado e até mais. Até mais. Obrigado, gente.